Calorosas saudações para todos, dependendo da hora em que se depare com este conteúdo. Hoje irei abordar sobre o cumprimento das obrigações fiscais em Angola. Pode surgir uma pergunta, mas será que todos os angolanos, toda pessoa residente em Angola, toda atividade que se efetua em Angola, tudo deve pagar impostos? Então, numa primeira fase, vou falar sobre o respaldo legal no fundamento, né, da obrigatoriedade do cumprimento das obrigações fiscais em Angola. De acordo com os nossos diplomas legais, a Constituição da República de Angola e o Código Geral Tributário, eles dizem, fundamentam o pagamento de impostos para todos. A Constituição da República de Angola estabelece a obrigação de pagar imposto para todos os sujeitos para que se possa cumprir o ordenamento fiscal e promover a justiça, a produtividade e a eficiência do sistema tributário. E o Código Geral Tributário também fala da obrigação de pagamento de imposto, mas leva em conta a capacidade econômica dos rendimentos obtidos ou do patrimônio que se obtém e também de como é utilizado. Então, o sistema tributário sendo um conjunto de regras, leis e procedimentos que governam a arrecadação de impostos e taxas do governo, ele define quais são os impostos, como são calculados e administrados para assim financiar a atividade do governo e fornecer os serviços públicos. E, para além da Constituição da República de Angola e do Código Geral Tributário, temos também os sistemas jurídicos, sendo um conjunto organizado e hierarquizado de normas, princípios, regras e instituições de um país, nesse caso de Angola, que regulam a vida social, estabelecendo direitos e deveres e fornecendo os mecanismos para a resolução de conflitos. Ela abrange não só as normas digitais, mas também as escritas, jurisprudências, para assim jurisprudências, a doutrina e os costumes que formam assim a base para a estabilidade, a segurança e a justiça de uma sociedade angolana cada vez competitiva e também exigente. E o Código Geral Tributário, no seu número 3 do artigo 4, ele fala sobre a capacidade, quer dizer que a capacidade econômica do contribuinte é um fator a considerar e também os rendimentos ou o patrimônio detidos e a utilização que eles possam dar isso. Então, isto sendo um condicionamento para a obrigação do cumprimento da obrigação fiscal. Mas surge uma questão. Bem, se o Código Geral Tributário e a Constituição da República de Angola diz que os impostos devem ser pagos pelos sujeitos passivos e a Constituição da República de Angola diz que todos sujeitos têm que pagar impostos, mas quais são as atividades, quais são as coisas, quais são as pessoas que devem pagar o imposto em Angola? Ok, de acordo com os normativos jurídicos e fiscais, em Angola existem 3 fatores que fazem incidir a obrigação de pagar imposto, que é o ato de consumo ou de despesa, a aquisição, a obtenção de rendimentos e também a detenção do patrimônio. Quero dizer que quando um cidadão efetua a transmissão de bens e serviços, obtém rendimento e também obtém patrimônio, então ele fica sujeito a pagamento de impostos. Bem, mas de acordo com o mesmo Código Geral Tributário e a Constituição da República de Angola,
existem normas que, baseando-se nestes fatores já supercitados, permitem o alargamento do pagamento de imposto para todos, que são os princípios de tributação que podem ser o princípio da igualdade, o princípio da legalidade fiscal, o princípio da equivalência e o princípio da justiça material e o princípio também que podemos citar o princípio da universidade tributária. Portanto, de acordo com os princípios supracitados, a Constituição da República de Angola e a lei específica da atividade que for explorada pelo contribuinte, que pode ser uma pessoa singular ou coletiva, prevê-se a obrigação de pagar impostos em Angola quando ou no momento em que surge ou nasce, quando se verifica a arrecadação ou quando se verificam os factos tributáveis. Okay. E a Constituição da República de Angola, para além de aplicar o dever de pagar imposto, ela também prevê alguns métodos de isenções ou de benefícios fiscais que permitem reduzir ou então isentar o cumprimento da obrigação tributária. A Constituição da lei angolana, da República de Angola em geral, ela estabelece o dever de todos os cidadãos e todas as empresas de contribuírem para o financiamento do Estado através do pagamento de impostos, como um dever fundamental dos cidadãos, tanto pessoas singulares como as pessoas coletivas. De acordo com o princípio da universalidade do imposto, todos os tipos de rendimentos e proventos que possam ser oferidos pelos contribuintes, possam eles ser pessoas singulares ou coletivas, devem ser tributadas pelos impostos, e todos estes rendimentos devem ser sujeitos aos mesmos tratamentos fiscais, sem a distinção do tipo ou da sua fonte. Sejam eles obtidos através de uma atividade operacional, sejam eles obtidos através de uma atividade sazonal, de forma voluntária, por aí fora. E a Constituição e a legislação tributária, elas criam os benefícios que são despesas fiscais para o orçamento e que são previstas pelo Orçamento Geral do Estado, com o objetivo então de incentivar as atividades e atingir os objetivos socioeconômicos. Então, a Constituição, para além de obrigar o pagamento de impostos, também ela vai dar isenções então para certas entidades e atividades. Essas isenções de tributações que podem ser sobre rendimento, património ou sobre as suas transmissões de bens e serviços, dependendo do caso. Bem, então já sabemos que aqui, de acordo com os diplomas legais, acabamos de perceber e entender que é apenas exigido o pagamento de imposto para todos os cidadãos nacionais, aqueles que possam praticar atividades ou atividades tributáveis, ou aqueles em que possa se ocorrer então os eventos que podem fazer nascer os impostos, como aqueles que possam efetuar atividades de consumo ou possam incorrer despesas, pessoas que possam efetuar atividades ou obter rendimentos, ou aqueles que detêm patrimónios. Ok, então, sendo que estes devem pagar imposto, então o que é o imposto e quais são as suas características? Bem, o imposto ele tem muitas características, e as principais podem ser: o imposto é uma prestação pecuniária coativa, unilateral, definitiva, sem caráter de sanção para a realização de fins públicos. Quando se diz que o imposto é uma prestação pecuniária, quer dizer que o imposto na sua maioria, é exigida por dinheiro, ou seja, deve ser paga em dinheiro. Pese embora que possa existir a possibilidade de pagar
em espécie, dando bens equivalentes ao valor que deve ser pago, mas a maioria das vezes ele é mesmo pago em dinheiro. E quando se diz que o imposto é uma prestação coativa, quer dizer que a existência e a obrigatoriedade do cumprimento do pagamento de imposto, ela nasce e ela é posta por meio de uma lei criada. Okay? Então, quero dizer que é coativa porque a lei que o faz existir, que o exige, é que diz também o prazo que deve ser exigível o seu pagamento. E quando se diz que o imposto é unilateral, então o que está querendo se dizer que quando o contribuinte, a pessoa, o cidadão, paga o imposto, não deve esperar nada em contrapartida, porque o imposto só é pago e acabou. Não se dá nada em compensação. Em definitiva, o imposto é só pago por período uma única vez, ok? Quer dizer que um facto tributável, um evento só deve ser tributável uma vez. Quando pagas e é definitivo, ok? A menos que, por exemplo, tenhas pago mal ou tenhas pago mais, então que pode haver ali uma questão de correção, mas senão o imposto é definitivo. E quando pagas, pagou-se, esquece, ok? Não espera uma compensação, alguma coisa, então esquece. E o imposto é sem caráter de sanção. Todos os cidadãos nacionais só apenas devem pagar impostos aqueles que praticam operações tributáveis, conforme nós já falamos, que pode ser o rendimento, a obtenção de rendimento, que pode ser a detenção de património ou, por exemplo, a prática da transmissão de bens ou serviços. Mas todos os outros cidadãos que não possam praticar atividades como esta, então quer dizer que elas não são obrigadas a pagar imposto. Então, por isso que aqui o imposto não tem um caráter de sanção. Quer dizer que o facto de ser nacional e não ter nada que possa fazer nascer obrigação de pagar imposto, quer dizer que não vais ter nenhuma obrigação de pagar o imposto. E o imposto também é uma das outras características, é para a realização de fins públicos, sim, porque o imposto é a principal fonte de obtenção de receitas do Estado. Então, o imposto aqui ele tem como função, como objetivo, a arrecadação de recursos para financiar a atividade do Estado. E para além das características do imposto que acabei de falar, também existem as funções do imposto. O imposto tem função fiscal, extrafiscal e parafiscal. Já falamos que a principal função do Estado do imposto é o fiscal, que é financiar a atividade do Estado. Mas para além da função fiscal, existe também a extrafiscal, que tem como função, quer dizer que o imposto tem também como função de poder regular a economia, de uma forma que ele possa regular a atividade praticada pelos agentes econômicos. E então, os circuitos econômicos, da forma como os agentes vão se relacionar, então a resolução de conflitos e todas essas situações, então o Estado aparece como um regulador da economia e das divergências entre agentes econômicos. E também tem a função parafiscal, que é a função que tem o caráter de contributivo para a benfeitoria pública. Quer dizer que os impostos também podem ter a função de poder permitir auxílio ao público ou de interesse público. Okay? Então, esta característica dos impostos em poder dar alguns benefícios, em poder, por exemplo, aumentar ou reduzir a carga tributária de uma determinada zona para poder permitir mais investimento e poder também permitir com que os contribuintes possam ter mais capacidade de poder exercer a atividade naquele local para poder beneficiar uma feitoria, poder beneficiar o interesse público. Então, esta é a função parafiscal do imposto. E uma vez que o imposto existe, então, uma vez que se pratiquem os atos, que nós já falamos que fazem nascer o imposto, então quer dizer que o imposto vai nascer e ele pode decorrer então as fases.
E agora vou passar a falar as 4 fases da existência do imposto. A primeira fase do imposto é a incidência. A incidência é o quê? A incidência é a identificação da incidência objetiva e a subjetiva. Saber o que é, qual é a atividade, qual é o ato que está a ser tributado e quem é que praticou este ato. Então, é a incidência. A incidência, então, é o facto gerador do imposto, que é o momento em que o ato ocorre e quem o pratica. E depois vem a fase de lançamento. A fase de lançamento é identificar no ato e a pessoa que praticou este ato, saber do ato que ele praticou, qual vai ser a matéria coletável neste ato que poderá ser então a incidência ou a base do imposto que será calculado. E temos a terceira fase, que é a liquidação, que é a fase que permite a calcular, apurar e também poder declarar ao Estado o imposto que deve ser pago. E depois temos a última fase, que é a fase da cobrança, que quando se obtém um imposto a pagar, então nós vamos entregar o imposto aos cofres do Estado no prazo de exigibilidade de acordo com a norma ou a lei específica do imposto determinado, mas também dizer, nem sempre nessa fase da cobrança teremos sempre entrega do imposto ao Estado. Se porventura não houver, por exemplo, no cálculo não houver valor a pagar, pode haver valor a recuperar do imposto. Então, nesse caso, neste mês não poderia, ou nesse período não poderia ser pago imposto, poderia-se esperar o próximo período e, de acordo com o que for apurado, que poderá então ver se haveria pagamento ou então recuperação do imposto. Então, até aqui nós acabamos de ver que o pagamento do imposto depende do facto gerador, ou seja, do nascimento, do surgimento de um ato, de uma situação, a obtenção de um produto ou o consumo de bens e serviços, ou então a obtenção de rendimentos ou detenção de patrimónios que possam então assim requerer o pagamento do imposto. Então, quero dizer que de uma forma assim simples e geral, quero dizer que em Angola os cidadãos, pessoas singulares ou coletivas, só podem pagar impostos ou vão nascer a obrigação de pagar impostos quando praticarem atos de transmissão de bens e serviços, quando deterem patrimônio ou quando obterem rendimento de uma atividade que possam praticar, seja ela acidental ou seja uma atividade regular. Então, se nós fizermos a observância do nosso território nacional, então nós vamos verificar que nós não temos um único imposto. Então, quer dizer que o sistema que vigora no nosso território nacional até o momento é o sistema de múltiplos impostos. Quero dizer que numa atividade desenvolvida por uma pessoa singular ou coletiva podem ocorrer vários impostos, dependendo, por exemplo, da atividade que é feita. Então podem ocorrer vários tipos de impostos, que pode haver a tributação do rendimento, a tributação do patrimônio e a tributação da transmissão de bens ou serviços, conforme o caso. Então, sendo que nosso sistema é caracterizado por múltiplos impostos, então temos vindo também a observar que tem surgido uma problemática que podemos caracterizar como caos fiscais, de uma má interpretação das normas, das leis, decretos e instrutivos, e por isso surgem os decretos presidenciais ou legislativos que servem para regular cada um dos setores. Então, é importante, a partir deste pressuposto, então cada uma das pessoas singulares ou coletivas que
sejam afetos a alguma atividade ou algum ato, então poderem, por exemplo, investigar ou chegarem a investigar ou, por exemplo, consultarem um contabilista ou consultor financeiro sobre quais podem ser os principais impostos, taxas e contribuições que podem estar incidentes sobre esta sua atividade que pratica, para que assim possa, então, no prazo adequado, de acordo com a lei específica da sua atividade, possa dizer quais são os impostos e os prazos que deve, então, cumprir a sua obrigação tributária. E assim como já acabamos de falar de vários impostos incidentes sobre a atividade e também sobre as situações de má interpretação e também as questões de inconformidade tributária, então o Estado, sendo que, para além de exigir os impostos, também praticar a função extrafiscal, ele surge como um regulador da economia, então criando normas e princípios que possam assim acautelar assim a boa prática e também o equilíbrio, a legalidade, a igualdade fiscal. E assim surge o Decreto Presidencial número 71/25 de 20 de março, que aprova o regime jurídico das faturas, que estabelece as normas aplicáveis para a utilização do sistema de faturação na emissão, na retificação, anulação, conservação e no arquivamento das faturas e dos documentos fiscalmente relevantes, que são os documentos de suporte das operações dos contribuintes, né, pessoas coletivas ou pessoas singulares que pratiquem determinadas atividades econômicas. Então, aqui o sistema de faturação, ele surge como uma ferramenta de gestão do sistema tributário que exige a formalização, ou formalizar a atividade dos contribuintes para manter os seus registros, emitir os documentos de suporte das suas operações e assim possamos ter uma sociedade organizada, uma sociedade que possa praticar e possa seguir os mesmos preceitos legais e todos, de forma que a sociedade possa, assim, contribuir da melhor forma para a justiça fiscal. Então, hoje eu trouxe para essa temática o tema que para muitos tem sido um caos, um bicho de sete cabeças, que é o cumprimento das obrigações fiscais em Angola. Hoje falamos que quais são as bases então que determinam o pagamento de imposto. Falamos de quem está elegido a pagar imposto e quais são os atos que ele pratica que estão sobre a incidência desse imposto, e falamos também sobre as fases que, uma vez que pratica este ato, quais são as fases que então vai decorrer desde o momento que nasce um imposto, que é o facto gerador do imposto, e o momento que deverá então entregar os valores para os cofres do Estado. Também falamos que nem sempre ele poderá ter valor a pagar, pode ter também uma isenção ou pode ter valor a recuperar. E depois falamos que também apenas que seria possível ele incorrer a um ato ou ser um sujeito passivo caso ele praticasse uma das atividades que era a transmissão de bens e serviços, detenção de património ou então a prática de uma atividade em que pudesse obter rendimento. Então, por hoje é esta contribuição que eu trago, mas numa outra oportunidade vou falar sobre as razões principais, ou seja, as principais razões da introdução do regime jurídico das faturas. Então vamos saber o que é que o Decreto 71/25 de 20 de março traz sobre
sobre o regime jurídico das faturas, para poder saber então de que forma as pessoas coletivas e singulares podem então se acautelar para que possam cumprir as obrigações fiscais e assim também possam saber quais são os seus direitos, também os benefícios e quais são as novidades que este mesmo diploma traz, porque hoje acabamos de aprender que o imposto não só tem uma função de arrecadação de receitas, que é a obrigação da pessoa singular ou coletiva a pagar imposto, mas também tem as funções extrafiscais de ser regulador e também tem funções parafiscais de criar benefícios fiscais e isenções para poder assim também beneficiar os contribuintes para que possam se gerar riqueza e poderem também contribuir para o bem-estar da nação angolana. Então, eu agradeço, peço muito obrigado por todos quando poderem ver este conteúdo e aqueles que puderem se identificar podem colocar os likes e quem precisar de uma assessoria profissional, que quiser, por exemplo, alguma formação, dizer que eu costumo assessorar as minhas formações da fiscalidade, de contabilidade financeira, contabilidade analítica, gestão financeira e outras matérias que são correlacionadas através da plataforma do Zoom, através da conexão online. Então, vou agradecer aqueles que puderem e aqueles também que pratiquem as mesmas atividades ou que estão também que estão conectados com este lema de contribuir para o esclarecimento da temática das obrigações fiscais, da própria fiscalidade em si. Então, vou agradecer também os contribuintes, porque juntos somos mais fortes e queremos sempre contribuir para uma sociedade melhor, em que possa haver onde possa haver a partilha do conhecimento de uma forma simples, de uma forma breve, uma forma objetiva e também estar muito disposto para contribuir para as novas gerações que possam ver e assim contribuírem para o desenvolvimento do nosso país e assim reduzindo os paradigmas fiscais, as complexidades que têm assim evitado uma abordagem de partilha, uma abordagem de entendimento destas temáticas que fazem com que a nossa sociedade muitas das vezes acabam incorrendo em sanções, em impostos, em multas muito elevadas que assim acabam decretando a vida econômica das empresas. Então, queremos contribuir para um país melhor, então estou com todos aqueles que também defendem essa causa. Eu, como em nome da Accounting Genius, que é uma academia também que está vocacionada para o contributo da ciência, para o contributo do desenvolvimento social, econômico, pessoal e financeiro, tanto das pessoas físicas como tanto das pessoas coletivas como das pessoas singulares. Então, sendo também que eu dependo também e quero também depender do contributo de outros também, então por isso será um prazer de todos aqueles quanto puderem contribuir também para o entendimento e o enriquecimento deste saber. Okay? Então, despeço-nos com os melhores cumprimentos. Muito obrigado.